Estou ferido. Não sei se vou conseguir. Aguenta firme. Daqui a 2.500 anos, uma dupla de brasileiros fará um podcast sobre a gente. Eu não compreendo. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 9º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o grande Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Então aqui uma pequena pausa para o nosso mural de avisos. Mural de recados, Roma Nua e Crua. Bom pessoal, queria deixar claro que já está gravado o episódio bônus que fiz com meu irmão. Parece ter ficado bem legal. Espero lançar aí até o 10º episódio, ou depois do 10º episódio. Ainda estou vendo quando fica pronto a edição e tudo. E também queria deixar aqui um salve pro meu companheiro Douglas De Brito. Salve, salve! Ele que tem feito as edições, a arte, toda a questão técnica. Então você, amigo, que pensa em ter um podcast e tem um assunto para falar, tem algo a comunicar para o mundo, por favor, faça-o. E se você precisar de uma ajuda na edição, preparar a arte, postar nos agregadores, você pode terceirizar isso para o nosso grande Douglas De Brito. Tem aqui um ótimo exemplo do trabalho dele no nosso podcast. Porém, aqui é um trabalho com mais humor, mas ele sabe fazer trabalho sério. O que vocês precisarem, então manda um e-mail para ele, vai estar na descrição do episódio. E é isso aí. Vamos agora recapitular o que vimos na semana passada. Semana passada, pessoal, vimos a história de Cincinnato, ou seus principais feitos. Ele ainda vai aparecer na história de hoje, mas os 2 últimos capítulos aí, onde eu contei de Cincinnato e da criação da Lei das 12 Tábuas, é um período mais ou menos ali do ano 500 a.C. ao ano 450 a.C. E nesse episódio hoje, veremos os próximos 50 anos aí, um tempo de crise, um tempo muito difícil para os nossos amigos romanos. Não vou registrar-te a Roma Nua e Crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então até agora, pessoal, a gente viu Roma crescendo, se expandindo, anexando outras cidades, outras tribos, subjugando cidades, e com isso ela cresceu muito rápido, a sua população cresceu mais rápido ainda, e isso começa a gerar problemas de saneamento, problemas de fome, peste, doença, praga. Então tudo de ruim começa a acontecer com Roma, e esses anos aí, esse 40, 50 anos aí do fim do século, dos anos 450 até 400, vão ser anos bem difíceis para os romanos, e lógico, né, como sempre veremos que a vizinhança tira proveito e a guerra política não esfria, então é muito, muito complicado. Não tá fácil não. Então além de faltar comida, ter doenças e pestes e pragas, os inimigos romanos, né, antes os volcianos, os ecos, as tribos seminômades, eram facilmente despachadas. Nesse período eles conseguem tomar terras romanas, conseguem ocupar várias regiões sem que os romanos consigam repeli-los. A briga com veios também se intensifica, e tem a questão ainda de brigas entre patrícios e plebeus. Os plebeus ainda não engoliram aquela leizinha safada que proíbe o casamento entre plebeus e patrícios. Não se acaba um amor só dizendo adeus. Os plebeus, como vocês devem imaginar, estão sedentos por mais poder. Mulheres, automóvel. Mulheres. Por poder ocupar os cargos máximos, né, os mais altos magistrados, tanto politicamente quanto religiosos, né, o cargo de Pontifex Maximus, por exemplo, que é o nosso Papa, só podia ser ocupado por patrícios. O cônsul só podia ser ocupado por patrícios. Os plebeus já tinham conseguido a criação do cargo de tribuno das plebes, mas ele ainda não era o primeiro escalão ali. E eles queriam poder, com razão, participar ali
ali do top, né? Top enviado. Dos mais altos cargos. E começa uma agitação dos plebeus para que acabe com essa lei proibindo o casamento entre as classes e que também se mude a lei para que os plebeus possam concorrer ao cargo de cônsul. Eles querem ser cônsules também. E os patrícios vão brigar contra, né? Bastante. A questão do casamento já é uma briga que, assim, primeiro eles têm um péssimo argumento, né? Eles acham que o argumento dos patrícios é que o casamento entre as classes vai ofender os deuses, que é tipo... Que argumento, olha, né, imbatível. E tem outra coisa, né, a cidade já tem aí, né, 400 anos de fundação, não, 300 anos de fundação, então já aconteceu bastante coisa, já se passaram várias gerações, então os patrícios, que são aqueles que fundaram a cidade com Rômulo, já vários deles quebraram, estão em situação difícil, o Cincinato mesmo, a gente viu que por causa de um processo do filho dele, acaba perdendo toda a riqueza, né, fica com uma fazendinha, mas ele continua sendo patrício, mas ele já não era mais rico. E por outro lado, vão tendo vários plebeus muito ricos, né? Porque apesar deles não poderem manter os mais altos cargos, eles podem ser comerciantes, oficiais do exército, artesãos, várias coisas que pode trazer renda e dinheiro para eles, né? Ser fazendeiros, ter escravos. Então já tinha muitos plebeus ricos. E aí tinha uma parte dos senadores que vinha nisso uma oportunidade. Senadores, eu digo dos patrícios, que viam uma oportunidade. Pô, tô ferrado aqui, se eu casasse uma filha minha ali com o Joãozinho ali da padaria. Meu filhinho, Joãozinho. Pô, podia me dar bem, ele paga um dote bom. Então essa lei acaba passando com a Lex Canuleia em 445 a.C. O casamento é permitido entre plebeus e patrícios. Porém, o cargo de Pontifex Maximus, o Papa, ele tinha que continuar sendo patrício. O mesmo argumento que não, os deuses vão se ofender, só que para o cargo religioso colou, porque realmente os sacerdotes eles tinham que fazer oferendas, eles tinham que fazer todo um ritual. E se a gente lembrar bem, pessoal, os patrícios, eles se diziam também descendentes dos deuses, né? O Rômulo era filho de Marte, o tataravô dele, o Enéas de Troia, era filho de Vênus, e todos os patrícios vão de alguma maneira traçar sua linhagem aos deuses. Então eles achavam, pô, não, a gente tem que fazer os rituais religiosos aqui, senão nossos parentes vão ficar ofendidos. E colou por mais um tempo. E aí sobrou a questão de poder ser cônsul. Cônsul apresenta. Os plebeus ainda brigavam, e nessa os patrícios estavam fechados. Eles não queriam abrir, não queriam dividir o brinquedo. Não queriam emprestar para os amiguinhos, eles se uniram e barraram mesmo. Só que a pressão era muito grande e eles tiveram que acabar cedendo e chegando num meio termo. Então, além dos tribunos das plebes, agora teria o cargo de tribuno militar. E seriam eleitos 3 tribunos militares por ano. Quem ia os eleger seria a Assembleia Curiata, ou seja, os mesmos que elegiam os cônsules, aquela que tinha tanto patrício quanto plebeu, mas que você tinha que ter alguma posse para entrar. Era quem podia ir para o exército que ia votar para ser tribuno militar, né? Então tinham plebeus e patrícios, mas já eram pessoas que tinham propriedade. E tinha a outra Assembleia Popular que elegia os tribunos das plebes, aí podia ser o povão todo para eleger os tribunos das plebes. Porém, para cônsul tinha que ser a Assembleia Centuriata, essa aqui eram as pessoas que podiam participar do exército, as pessoas que tinham posse, e quem dominava essa assembleia eram os patrícios, mas os plebeus participavam dela também, contanto que tivessem posse, e ela elegia os cônsules e elegia os tribunos. A diferença é que quando se elegesse cônsul, teria que ser patrício, e quando fosse tribuno militar, poderia ser tanto plebeu quanto patrício. E eram 2 cônsuls por ano, os tribunos militares seriam 3. Depois até mudam para 6, mas a ideia é que se pode participar plebeu, já vamos dar uma diluída no poder aí, né? Difícil 3 plebeus entrarem, mas eles podiam. E aí, anos que eram governados por tribunos militares, não existiam cônsules. E quando anos que tinham cônsules, não teria tribunos militares. Então, eles se revezavam, às vezes elegiam tribunos militares, às vezes elegiam cônsules, e não é muito... A gente não sabe as razões para por que elegeriam cada um.
e o que parece indicar referências cruzadas aí dos gregos, ou o que sobrou de documentação, é que parece que quando haviam guerras importantes, se elegiam cônsules, e quando estava mais na paz, se elegia tribunos militares. É meio estranho, mas parece que essa era a lógica, até para quando tivesse realmente questão militar, ter cônsul, eles estarem com o poder na mão. E aí outra coisa também que nessas reformas acontecem, é que lembra o cargo de censo, aquele que ia fazer o censo, saber quem que era a população romana, quanto ganhava, era esse censo, ou depois cria-se o cargo de censor, que ia definir em qual classe você se encontrava. Você tem posse? Você é da Assembleia Curiata? Em que nível você está? Você é do primeiro escalão, segundo, terceiro, quarto, quinto, entendeu? Você não tem nada, você só participa da Assembleia Popular. Então era esse censo, o censor, o cargo, né, que ia classificar todos os cidadãos romanos. Então, como teriam tribunos militares, eles resolvem separar e criar um cargo do censor, né? Alguém eleito só para fazer isso. E é claro que tinha que ser patrício, né? O medo dos patrícios era, pô, a gente põe um plebeu de censor, ele vai lá, começa a dizer que as pessoas, né, encontrou uma linhagem patrícia aí no meio do caminho, ou, sei lá, fala que a pessoa tem mais propriedade do que tem, e eles vão começar a tomar o poder. Então, eles queriam deixar na mão deles. E por enquanto foi o que deu para os plebeus ganhar. Eles ainda vão conseguir concorrer um dia e poder ser eleitos para cônsules. Um dia será até obrigatório que um dos cônsules seja plebeus, mas ainda tem muita luta até chegar lá. E o que acontece nesses 50 anos aí que estamos vendo é mais ou menos isso, então vamos para outras questões. Ah, mas tem só mais um detalhe que eu esqueci antes de mudar de assunto. Esse censor, o cargo que, né, vai ser eleito especificamente para fazer o censo, ele vai começar a ganhar mais funções com o passar do tempo. E uma dessas funções que ele vai ganhar vai ser a de regular, de controlar a moral pública. Então, quando a gente tem candidato aí lutando pela moral e bons costumes... Isso é ser conservador? Então eu sou conservador, sim. Isso aqui, né, já tem esse tipo de politicagem, são uns 2.400 anos já que isso existe. Aí eu vou perguntar pra vocês, será que deu certo em Roma? Hein? Então se liguem que a gente ainda vai ver isso mais pra frente. Então vamos seguir com a história, ver o que mais acontece aí nesses 50 anos. Facciamo snobis ingresso in Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Então, como eu já falei, né, foi muito difícil em questão de comida, fome, praga. Os exércitos romanos que antes eram imbatíveis sofrem vários reveses aí no campo de batalha. A esfera de influência de Roma diminui e onde tem crise, tem oportunidade. Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. E aí vai entrar um personagem, o Marcus Manlius Capitolius, ou Marco Manlio Capitolino. Ele vai aproveitar esse momento de angústia de Roma, de fome, de crise, para tentar se tornar um monarca. Então, em 439 a.C., pessoal, em meio a uma crise de fome violenta em Roma, os emissários romanos desesperados vão para as outras cidades tentar comprar grãos, trigo, comida das outras cidades, né? E aí os etruscos, sabendo que Roma está com fome, está desesperada, que as plantações não deram em nada, eles jogam o que lá? Lei da oferta e da procura, né? Jogam os preços lá na estratosfera. Tá todo mundo morrendo de fome, tem que pagar esse preço. Puta que pariu, que filha da puta. E os emissários romanos ficam em choque e se negam a pagar o preço estratosférico que os etruscos estão tentando extorquir dos romanos. Aí entra em cena o nosso Marco Manlio. O que ele faz? Ele era um mercador super rico, playboyzaço. E que Ike Batista, quando estava lá por cima, e ele faz o seguinte, ele decide comprar os grãos que a cidade precisa aí para ter alguma segurança alimentar, banca do bolso, distribui para as populações famintas, e aí do dia pra noite o cara vira um rockstar, né? Onde ele vai é ovacionado, a galera gritando, o Manlio lindo tesão, bonito e gostosão, aquelas coisas todas. O cara é realmente por cima da carne seca ali, mas ele antes
Antes disso, ele nunca tinha ocupado nada de relevante, ele tinha participado já da administração pública, mas nunca nos primeiros escalões. E essa fama toda, tão repentina, faz, né, sobe a cabeça, digamos assim. Esse processo da Operação Lava Jato, algumas vezes têm consequências políticas. Então ele começa a achar, pô, a República Romana deixou o pessoal morrendo de fome. Eu aqui, mano, que até então não era nada, não era ninguém, fui sozinho, tomei conta desse problema da cidade. Eu resolvi tudo. Por que eu não... Se eu sei cuidar melhor da população do que a República, do que o Senado, o que eles estão fazendo lá? Por que eu não tô lá dando um jeito pra mudar tudo isso daí, hein? Parece que um tal de Dilmus Roussefos era o cônsul do ano, por alguma razão deu errado. Somos um projeto de mudança! Aí o Manlio, aproveitando essa situação aqui, o Senado tá em baixa, que, né, as lideranças políticas e instituições romanas estão em baixa, ele resolve conspirar ativamente. Então ele começa a cooptar líderes plebeus para fazer realmente um golpe de estado, começa a comprar arma e a estocar arma, começa realmente a conspirar para derrubar o governo, para dar um coup d'etat, um golpe e assumir o trono. Só que é o seguinte, ele comprava grãos dos mercadores etruscos. E os oficiais romanos, né, que compravam também grão dos mesmos mercadores. E eles contam que, pô, tem o cara comprando tudo, a gente tá sabendo aí, tá pagando, né, mercenário etrusco, o cara tá aprontando alguma aí. Eles passam a informação. E esse mercador, esse oficial da administração, aí o nome dele era Minúcio, né, ele que comprava grãos em nome do Estado romano, ele vai correndo e conta pro Senado, cara, o Manlio tá conspirando, fiquei sabendo pelos mercadores. Eu falei que isso ia dar merda. Que ele tá comprando arma, que ele tá tentando arrumar um exército aí pra tomar o poder em Roma. Os senadores ficam em choque, sabe que eles estão com a moral lá embaixo, afinal também parte é culpa deles de estar essa meleca toda. E eles sabem que não tem muito o que fazer, porque o cara tava com a moral lá em cima, onde ele ia, ele era amado. Ficavam gritando mito, mito. Por ali onde ele passava, parecia um bando de louco. E o Senado então toma uma atitude drástica e resolve estabelecer um ditador para lidar com a situação. E quem eles vão chamar? O grande Cincinnato. Lembra no episódio passado que eu falei que ele ia aparecer nesse de novo? É aqui que ele aparece. Então ele é instituído, Cincinnato é instituído com poderes absolutos e vai lá tomar conta do caso. E aí ele descobre, né, os planos de Manlio, que tem essa conspiração, e intima Manlio a comparecer no fórum para esclarecer. E manda um mestre da cavalaria lá buscar o Manlio. E aí, quando o cara chega lá e fala, e aí, meu, tá intimado a comparecer lá perante o Cincinnato, sem uma acusação de conspiração, cola em mim, vamos lá. E o Manlio se nega, ele sabia que era ruim. Então ele começa a falar, não vou, chama os guardas dele, fica aquele standoff, aquele vai ou não vai. E nisso o mestre da cavalaria já não... Porque você se negar a comparecer a uma intimação era um crime gravíssimo, ele perde a paciência e assassina o Manlio. Fim da história. Acabou! Aí a população fica em choque, né? Começa a se revoltar, porque afinal esse cara é quem estava dando comida para eles e agora o que vai acontecer. E aí é por isso que escolheram o Cincinnato. Ele era o único cara que realmente ia ter moral para falar com as pessoas. Ele já estava para lá de 80 anos, mas era um cara que foi lá buscar na fazendinha dele de novo, trabalhando por 80 anos. Então ele era respeitadíssimo, né? Ele já tinha abdicado do poder absoluto, ele já tinha a fama toda. Ele mantém a política de comprar grãos, acho que ele até rouba o dinheiro do Manlio para usar para comprar mesmo, né? Já que ele queria pagar. Eu não sei se foi assim, mas o que se sabe é que ele manteve a política de distribuição de grãos, o Bolsus Famílios de mais de 2000 anos atrás, e ele explica, pessoal, o cara foi convocado, ele se negou a uma intimação, foi isso que condenou ele, por isso que ele morreu, não foi, a gente ia julgar ele nem apareceu aqui, se negou a vir, se negar a vir sabe como é, né? E aí, como o pessoal tava de barriga cheia, e os grãos estavam garantidos, e o Cincinnato era o cara que, né, era realmente uma figura de autoridade, foi o suficiente para amansar os ânimos ali e a vida seguir. E aí, passado, né, esse episódio aí do Manlio com o Cincinnato, começa um perigo externo, sondar ali, rondar Roma. A cidade de Fígine era uma cidade de origem etrusca, onde a população era etrusca, só que ela estava do lado romano da fronteira, tá? Então a fronteira entre os etruscos e os latinos era o rio Tibre, e tinha essa cidade que era uma cidade etrusca, só que estava do lado romano. Então ela era subjugada
dada por Roma, tinha que pagar tributos a Roma e etc. E ela aproveita que Roma tá na bad, que tá mal, com praga, doença, ataque já pelos os volcianos, os ecos que estão atacando pelo sul, pelo oeste. Eles resolvem que agora é a hora ideal pra gente se libertar dos romanos, e eles vão procurar a proteção da cidade etrusca de Veios, que era a cidade ali do outro lado do rio Tibre, a cidade mais próxima de Roma. Então eles começam a pagar tributo para Veios e esnobar os romanos. Os romanos mandam emissários lá pra você tá louco? Esqueceu qual que é o teu dever? Tá me tirando? A cidade de Fidne assassina esses emissários justamente para tentar atrair Roma para uma luta, porque aí junto ela e Veios vão dar um pau nos romanos, né? Essa pelo menos era a intenção. Porém, essa cidade era muito importante para os romanos, porque ela estava ali à beira do rio Tibre, e se ela virar de mão, os romanos iam perder o controle das rotas de comércio ali do rio Tibre. Então eles precisavam daquela cidade. Não tinha como não ter. E eles mandam soldados, né? Mas eles não conseguem reaver a cidade logo de cara. O confronto vai se prolongando, e porque eles não conseguem recuperar a cidade logo, eles também por um tempo vão perder as rotas de comércio ali do Tibre. Então, ataque de 3 lados, fome, praga, divisão política. Isso é mais ou menos em 425 a.C. Tava difícil ser romano naquela época, cara. E aí, depois de muita luta, eles conseguem recuperar Fidne, aí mais ou menos para esse 420 a.C., né? Só que Veios continua a causar problema, né? E Veios era uma cidade poderosa, era uma cidade etrusca ali mais perto de Roma, e o que aconteceu foi que as cidades cresceram muito e ficou muita potência para pouco espaço. Então elas entram em rota de colisão e não vai ter como elas não entrarem numa guerra total. Com o esforço para capturar Fidne, Roma estava nas últimas mesmo. Só que os etruscos, quando perdem a cidade, eles não atacam direto, até porque eles estavam com problemas também internos, os gauleses estavam atacando eles, mas assim, eles ainda tinham mais fôlego que os romanos, então Roma podia ter sido quebrada ali. E é desse tempo difícil, dessa época, que a gente vê o espírito de obstinação romano que vai realmente dominar o ocidente, porque é aqui que nasce o espírito onde eles nunca desistem mesmo, eles começam a perder campanha, mas eles nunca tentam chegar em termos de paz, eles sempre perderam um exército, apanhou, foi aniquilado, eles juntam mais gente e continuam a guerra. Eles nunca tentam fazer um acordo para parar ou cedem nada, eles estão sempre lutando, obstinados contra, né, todos os inimigos. Tem um em front, segundo front, terceiro, e eles não arregam, cara. You had that eye of the tiger, man, the edge. Então é aqui que nasce esse espírito que choca o mundo mediterrâneo. Vai acontecer várias vezes na história, a gente já vai entrar em guerras de larga escala, né? Mas os romanos perdem até um ano ganharem, e os caras que ficaram batendo anos e anos em Roma, quando vê, estão subjugadas por Roma, depois de ter vencido 10 exércitos romanos. Então aí a gente vai começar a entrar, porque na semana que vem, que a gente vai entrar nessa primeira batalha de titãs, aí a primeira guerra em larga escala de Roma, a guerra contra Veios, que é considerada a guerra de Troia dos romanos, onde realmente eles vão passar de uma cidade para algo maior, para você ver assim um embrião do império mesmo, onde você consegue anexar. Até então eles só conquistavam, né, tribos latinas ali, ficavam subjugando a eles. Agora eles vão conseguir uma outra grande cidade, de uma outra etnia, de uma outra língua. Então vai ser um feito, o primeiro que vai se repetir muitas vezes, mas não vai ser fácil e vai ser muita treta, pessoal. Então fica com a gente para nossa próxima semana, onde a gente vai ver essa super guerra e vai conhecer o nosso Marcus Furius Camillus, considerado o segundo fundador de Roma. E vocês vão começar a entender o porquê na próxima semana. Fique com a gente, pessoal. Obrigado e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito.
Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.